Faça isso para baixar a sua insulina. Solta a vinheta. Tudo bem, pessoal? Dr. Matheus. Eventualmente eu recebo pacientes no meu consultório que chegam com dosagens de insulina, né? Algum colega médico às vezes pede uma dosagem de insulina e essa dosagem de insulina vem fora dos parâmetros de referência. E as pessoas ficam preocupadas, minha insulina está alta, e agora o que eu faço para baixar essa insulina? E aí, pessoal, o que vocês acham que poderia ser uma opção de tratamento para baixar a insulina? Antes de eu responder essa pergunta, já curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que possa se interessar. A primeira coisa que a gente precisa entender é o contexto em que a insulina foi dosada, certo, pessoal? Primeiro, a indicação de dosagem da insulina é principalmente em casos em que o paciente está tendo hipoglicemia, ou seja, a glicose está ficando baixa. Sempre que a glicose baixa, valores abaixo de 50, o paciente pode ter sintomas assim, de tremor, tontura, eventualmente desmaiar, suor frio, né, ter um quadro clínico de hipoglicemia. Nesses casos é importante se dosar a insulina, e quando a insulina está alta nesses casos, o correto não é dar um medicamento para baixar a insulina, o correto é investigar a causa desse hiperinsulinismo, né, que seria uma hipoglicemia por hiperinsulinismo, certo? Diferente de um outro quadro que é bastante mais frequente, bastante mais comum, que inclusive a indicação de dosagem de insulina é altamente controversa e até não se recomenda, né? Que são pacientes que estão com sobrepeso, obesidade, com a glicemia um pouquinho acima, triglicerídeo um pouquinho acima, colesterol um pouquinho acima, hipertensão, gordura no fígado, que é o conjunto de fatores que a gente chama de síndrome metabólica. Esses pacientes, né, que têm todos esses problemas associados com alimentação ruim e sedentarismo, eventualmente, quando a gente dosa a insulina, pode a insulina estar um pouco acima, como uma forma de tentar compensar um mecanismo, né, uma coisa que acontece antes, né, que é a resistência insulínica, certo? Sempre que a gente está acima do peso com problemas metabólicos, principalmente acumulando gordura nessa região do abdômen que a gente chama de gordura visceral, existe um processo que leva a uma atividade inflamatória sistêmica crônica, né, uma inflamaçãozinha pequena que acomete todo o organismo, e essa inflamação tem um efeito de fazer com que a insulina que o nosso pâncreas produza funcione pior. Aí, para que num primeiro momento a glicose não dispare, o pâncreas começa a produzir insulina em excesso, né, que a gente chama de hiperinsulinismo, para tentar compensar essa resistência insulínica. Então, a elevação da insulina nesse caso não é o problema em si, né, mas sim uma consequência da resistência insulínica. Quando a gente quer tratar, entre aspas, baixar a insulina nesse tipo de situação, o que a gente precisa é dar um passo atrás e ir na raiz do problema, né? E qual que é a raiz do problema nesse caso? Geralmente é alimentação ruim, né? Com alimentos ultraprocessados, açúcar adicionado, bebida de álcool, refrigerantes, todas essas coisas, né? Lanches, excesso de carboidratos refinados, poucos vegetais, poucas verduras, sedentarismo, ou seja, pouca atividade física, e a outra coisa, o excesso do peso. Então, fica bem fácil de entender agora, né? Se a insulina está alta dentro desse contexto de problemas metabólicos, o que a gente precisa é corrigir a alimentação. Então, preferir carnes brancas, frango, peixe, vegetais, cereais integrais, poucos alimentos ultraprocessados, refrigerantes, sucos, essas coisas. Começar a fazer atividade física, se a gente está parado, e se a gente já faz, intensificar. E aí a atividade física, quando a gente começa, tem que ser pelo menos 150 minutos por semana, e depois que a gente já está fazendo e aumentando progressivamente isso até atingir 250. O tipo do exercício eu sempre recomendo que seja algo que a pessoa goste de fazer. Não adianta eu dizer assim, façam corrida e vocês não gostam de correr, ou façam musculação, vocês não gostam de fazer musculação.
é importante fazer algo que você goste. E outra coisa é a redução do peso. Sempre em que a gente foca na redução de peso em quem está acima do peso, e essa redução do peso é significativa, ou seja, atinge 10 ou 15% de redução do peso máximo, a gente consegue também diminuir resistência insulínica, e diminuindo resistência insulínica a gente baixa a insulina e diminui o risco de progressão para o diabetes, tá bom? Então, para esse vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Quem gostou pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Isso aí ajuda um monte. Um abraço e até a próxima.